Glória a Jesus. A desconstrução da masculinidade bíblica. Lição de número 7. 7 não. Lição de número 6. Falando número 7 aqui, induzindo aos irmãos ao erro. Número 6. Lição de número 6. Texto áureo. Texto de ouro. Texto áureo, que é o texto de ouro. Os irmãos que não têm revista, eu acho que todo mundo está aqui, tem, né? Os que não tiverem, só procurar na internet e tem a online, tá? Texto áureo. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e cuidar. Para lavrar e guardar. Abre o parênteses na palavra, por favor. Palavra lavrar. E abre o parênteses e feche também na palavra guardar. Aqui estão impostos os dois trabalhos que Deus pôs no homem. Que os dois trabalhos que Deus mandou, ordenou, impôs, permitiu, decretou ao homem: lavrar e cuidar. Lavrar e cuidar o jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Verdade prática. O homem foi criado com qualidades que expressam a virilidade, responsabilidade e liderança. O homem foi criado com qualidades que expressam a virilidade, responsabilidade e liderança. Deus impôs, irmão João, Deus colocou no homem aquilo que só o homem deve ter. Deus pôs no homem aquilo que o homem deve carregar. Em contrapartida, Deus também pôs na mulher aquilo que só a mulher pode carregar. Nós temos visto nos dias de hoje, homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, e às vezes a mulher querendo ser mais mulher do que o homem, e o homem querendo ser mais mulher do que a própria mulher, ok? E isso, aos olhos do Criador, é uma blasfêmia, é um pecado, é algo que se torna algo ruim para com Deus, para com o Criador. Porque a natureza do homem é ser viril, a natureza do homem é ser líder, a natureza do homem é ser o cabeça. Assim nós iremos ver. O homem é o cabeça, mas a mulher não pode ser o chinelo, ok? O homem é o cabeça, mas a mulher não pode ser onde o homem pisa. A mulher tem que ser o lado. A mulher tem que estar do lado. Ou seja, a masculinidade bíblica não é machismo. A masculinidade na palavra de Deus não é colocar o homem em primeiro lugar e a mulher como derradeira. Não. A masculinidade bíblica refere o homem cuidando da mulher e a mulher sendo submissa ao homem. É isso que nós vamos aprender essa manhã. O homem se entregando para a mulher, se entregando no que diz respeito a sacrifício, a cuidado, ao governo, a dar à mulher aquilo que ela deve: honra, respeito, amor, carinho. E a mulher, ela deve amar o seu marido assim como Cristo amou a igreja. O homem deve amar e a mulher deve ser submissa pela palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia não é masculina, a Bíblia não é machista, a Bíblia não ensina o homem a pisar na mulher, a Bíblia não ensina isso. Quem faz isso são homens por culturas. A cultura desse homem, por exemplo, do Oriente Médio, a mulher não pode andar sem o véu na cabeça. A mulher não tem a mesma liberdade que o homem, que a mulher hoje aqui tem no Brasil. E só por causa disso, nós vamos falar que a mulher não pode ter voz. A mulher tem voz, a mulher tem vez. Só que a gente não pode desconstruir aquilo que está escrito. O que é que está escrito? O homem é o cabeça da casa. Ok? O homem é o cabeça. O cabeça eu falo, o homem é o líder. O homem é o que comanda. O homem é o que vai na frente
abrindo os caminhos, preparando e deixando a mulher só de boa. Amém ou amém? Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, que se encontra em Ruth, capítulo 4, versículo 7 ao verso 12. Cada um vai no versículo para nós chegarmos ao denominador comum, ok? Ruth, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 12. Cada um vai ler um versículo para nós estarmos começando. A lição já começou, mas só para nós estarmos entrando nos tópicos com seus subtópicos. Versículo 7. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era para testemunho em Israel. Versículo 8. Isso, versículo 9. Qualquer dos irmãos podem ler, tá? Fica à vontade. Ninguém? Versículo 9. Ruth 4, 7 a 2. Pode ler. Agora o versículo 9. Quilion. Dentre seus irmãos e da forma Até qual versículo? Já está no qual? No 11? É até o 12. Até o versículo 12. todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: são os testemunhos. O Senhor faça esta mulher que entra na sua casa como a Raquel e como a Lia, que Isso, ambas. Valorosamente. Efrata. e fazeste o nome afirmar-se Em Belém. Versículo 12. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te dê dessa moça. Diga amém, por favor. Introdução. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem,
as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Vamos lá para as 5 perguntas do final da lição. Vai lá para o final da lição, para nós estarmos marcando, vendo as 5 perguntas que, de acordo com que o texto, com que vai desenvolvendo a lição, vai aparecendo as respostas, ok? Pergunta de número 1. O que visa a diferenciação entre o homem e a mulher? Há uma diferença entre homem e mulher. Qual diferença é essa? De acordo com a palavra de Deus, conforme a Bíblia, qual a diferença? E também de acordo com a revista, qual a diferença entre o homem e a mulher? Ok? Nós vamos ler. Só preste atenção, vamos ler para você entender e saber qual é. E já marque, pega uma caneta, já marque qual a diferença entre o homem e a mulher. Pergunta de número 2. Quais as funções próprias da natureza do homem? Quais as funções próprias da natureza do homem? Como nós iremos falar sobre o homem, iremos falar especificamente sobre o que Deus pôs no homem, o que o homem tem. O que o homem tem de característica. Você pode ver que toda criança, quando é homem, já nasce com uma característica. Já nasce com a característica que o Criador já pôs nessa criança. Seja ele menino, seja ela menina. Ou seja, já nasce com DNA de homem. Já nasce com DNA feminino. Já nasce com DNA de macho. Ok? Quais as funções próprias da natureza do homem? Pergunta de número 3. Quem está acompanhando aí, diga amém. Amém. Do que decorre a crise do comportamento masculino? Do que decorre a crise do comportamento masculino? Pergunta de número 4. O que moveu Boaz a levar o resgate de Ruth aos anciãos? O que moveu Boaz a levar o resgate de Ruth aos anciãos? 5. Qual símbolo Boaz representa? Qual símbolo Boaz representa? Fique atento, fique atenta, que nós iremos perguntar essas perguntas. Nós vamos ler, nós vamos marcar. Então fique ligado aí, para nós vermos o que será falado aqui nesta manhã. Vamos lá. Tópico 1, antes de nós lermos, feche seus olhos. Santo Espírito, aqui nós estamos nessa quantidade de pessoas preparados para aprender a Tua palavra, preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, preparados para falar, para ouvir a Tua palavra. Redargue, ensina, capacita, transforma, transborda, fala conosco. Tudo aquilo que é para tirar a nossa atenção, tudo aquilo que é para desvirtuar o que vem da Tua palavra, tira de nós. Tira, Espírito Santo. Fala conosco, renova-nos, transborda-nos, que possamos ser cheios da Tua vida, possamos ser cheios da Tua palavra. Ensina-nos, redargue-nos, transforma-nos e capacita-nos de acordo com a Tua palavra. Seja tudo para a glória do Teu nome. Espírito Santo, enche cada um. Espírito Santo, fortalece cada um. Espírito Santo, fala nos nossos corações. Elevarai a série, através da Tua palavra. Seja tudo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Aplauda o Espírito Santo aí. Glória a Deus. Aplauda glorificando, queridos. Glória ao nome do Senhor para sempre. A masculinidade bíblica. A criação divina do ser humano. A criação divina. Pastora Maria, quando o cafezinho estiver pronto, traga para nós. Aí, ó. Aqui, ó. A caneca tá usando, irmão João. Vou deixar aqui já para nós usar, rapaz. Ele vai tomar o café da manhã. Quem tá feliz com Jesus nessa manhã, queridos? Glória ao nome do Senhor. Para você ver
quando deixa de ter um domingo de escola dominical, o pessoal fica fazendo, tem que ser, irmão. Não foi em vão essas canecas. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. A criação do ser humano. Irmão João, para que o homem foi formado? Vamos lá? Pode ler, por favor. Tópico 1. A criação do ser humano. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho de papéis especificamente designados a cada um. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Entretanto, a humanidade fazendo para si mesmo, isto é, da própria mão, Maravilha. Marquei, por gentileza, queridos. A partir dessa parte aqui, ó. Essa diferenciação, todos acharam? Depois de Gênesis 1, 27. Acharam? Marque aí. Essa diferenciação visa o complemento mútuo na união conjugal e o desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Acharam? Marque aí, por gentileza. Faça um círculo, sublinhe, por favor. Visa complemento mútuo. Aqui é uma das diferenciações do homem e da mulher para um complementar o outro, para o conjugamento, para o conjugal, para o lar matrimonial e o desempenho dos papéis. Amém? Todos conseguiram aí? Sublinharam? Características da masculinidade. Você não parou, Carlos, né? Tem como você chegar perto do irmão João para ler? Lê pra gente, já que você está aqui. A Kathleen também vai ler, tá bom? Vai ler daqui a pouquinho também. Já que está aqui, todo mundo vai ler, vai participar. Vamos participar, né, Marquel? Característica da masculinidade. Isso. As escrituras revelam interpretar características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Sublinhe, por favor, a palavra cultivar e guardar. A palavra cultivar e a palavra guardar. Ok. Pode continuar, irmão Carlos, por favor. Gênesis 2:15. Esses dois termos, o nome e o usado, viram para o completar provedor e são próprios da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem algo. Sublinhe, por gentileza. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Acharam? Vou repetir. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Acharam? Sublinhe, por favor. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias, são características do homem. Pode continuar, por favor. Em família, bem como promover uma vida digna. Efésios
a inferioridade e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. Não, toda a dignidade. 1 Pedro 3:7. Ok. A liderança masculina. A liderança masculina. Gustavo, lê pra gente, por favor. A liderança masculina? Lê aí, rapaz, tem pouca gente para ler. Me ajuda a te ajudar. Isso, é bem pequenininho. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. Isso. O movimento feminista. E eles. Eu não sei se eu falo aqui, não. Cadê? Neomarxista. Considera esse modelo como um sistema machista. Isso. Para com a mulher, ao contrário dessa falácia. O apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa, do mesmo modo que Cristo liderava a igreja. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de alguns tipos de sacrifício pela mulher. Nesse sentido, no exército da liderança, o homem deve evidenciar virtude tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Maravilha. Tópico 2. A erosão, nós vamos ler tudinho para a gente explicar, tá bom? Tópico 2. A erosão da masculinidade. Apologia à homossexualidade. Irmã Natiele, depois a irmã Kathleen olha. Vai ler. Esse conceito ignora as características biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção revela a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino, Gênesis 1. Ensina que a identidade do gênero e a interpreta do corpo, assim não aceita que o órgão do sistema reprodutor humano siga superando a sua sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural e incentivada. Isso decorre uma crítica ao comportamento masculino no tempo presente. Marque, por favor. Assim não aceita que os órgãos... Acharam aí? Assim não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Sublinhe, por favor, essa frase. Assim não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Amém? Vamos lá. Irmã Kathleen, a responsabilidade negligenciada.
parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa. Não deve dizer, mas tem inversão ao trabalho. O defeito desse comportamento Irmã Raquel, crise de liderança, por favor. a crise de liderança, a crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer lideranças numa sociedade sem líderes e casas transformam-se em anarquias no período do profeta Ezequiel. Jerusalém estava imensa na opressão, escravos, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança, no que procurava alguém para reverter a situação. Nesse caso, Deus ainda procura este tipo de homem na atualidade. Ok. Irmã Jéssica, pode ler o próximo tópico, por favor? Deixa eu ver aqui rapidinho. Isso, Boaz, o símbolo bíblico de masculinidade, modelo de generosidade. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de 22. Esta perderá o marido, os filhos e ficará apenas com a moabita Ruth. Uma de suas noras, também viúva e 5 anos. 21, 3, 5. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. 22, 3, 5 a 6. Ao saber que Ruth deixará a sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ele se dirigiu a ela com ternura. 22:8. A protegeu para não ser molestada. 22:9. Alimentou. 22:14. E ordenou que fosse favorecida na colheita. 22:19. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em amor. Glória a Deus. Irmão João, o modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar liderança e o direito de responsabilidade dele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou ao executivo. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita. Ao adquirir a propriedade, Boaz tornou-se provedor o casal gerou a Obed, avô do rei Davi, e cuja linhagem nasceu Cristo. Boaz é o símbolo de masculinidade
Sublinha aí, queridos, essa é a parte aqui. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Acharam? Assim, movido pelo senso de responsabilidade, estou tentando pôr o slide aqui, mas... Eita, Jesus. Só Israel, não lembro não. Coração de distribuição. Ok. Anotaram? Agora marquem as últimas frases. As últimas frases. Boaz é um símbolo de masculinidade, enquanto o marido, pai e líder exemplar. Sublinhe, por gentileza. Ok? Vamos lá. Antes de que Adão viesse a ser formado, Deus cria outros tipos de níveis de vida. Abra comigo, por favor. Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo 1. Agora nós vamos desenvolver os tópicos para nós entendermos o que foi dito. Ok? O primeiro tópico vai falar sobre a masculinidade bíblica. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Alguém leia para mim, por favor. Versículo 26, melhor dizendo. Versículo 26 de Gênesis 1. Pode ler. Só um minutinho. Qual era a imagem de Deus? Sabe qual é a imagem de Deus? Marquei Gênesis 1. Vamos para Colossenses 1,15. Abra Colossenses 1,15. Deixa marcadinho aí. Gênesis 1, 26. Vamos para Colossenses 1,15. Qual é a imagem de Deus? Vamos ver hoje. Você sabe, Kathleen? Qual é a imagem de Deus? Você sabe, Carlos? Qual é a imagem? Perdão. Qual é a imagem de Deus? Abre aí. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Está procurando aqui. Colossenses 1. Vamos ver o 15. Para nós entendermos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele quem? Ele quem, irmão João? Hã? Quem, irmã Jéssica? O homem. Quem? Quando está falando aqui, Paulo está falando, ele é a imagem do Deus invisível. Quem é ele? Deus. Irmã Natiele, quem é ele? Que está referindo o texto. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é ele? Irmão Gustavo. Quem? Hã? Quem? Irmã Raquel. Quem? Ele é a imagem do Deus invisível. O homem? Jesus. Jesus é a imagem do Deus. Escuta aqui. Escute aqui. Deus não fez Adão aqui? Deus fez Adão, sim ou não? Aqui é a terra. Aqui é a terra. Deus fez o homem
aqui na terra, sim ou não? Só que para ele fazer o homem na terra, irmão João, ele teve que olhar para alguém. Quem foi para quem ele olhou? Para Jesus. Jesus, olha só. Jesus é a imagem perfeita. Quem está pegando? Ou seja, Jesus é a imagem perfeita. Para Deus fazer Adão, Deus olhou para Jesus e falou: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem. Quem pode dar glória a Jesus aí, irmão? Por isso que Jesus é chamado de o verdadeiro. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por causa que ele é a verdadeira imagem. Não foi Adão, não foi Jesus que foi feito que nem Adão, mas foi Adão que foi feito que nem Jesus. Quem tá pegando aí? Porque Jesus já existia. A imagem de Jesus já estava feita. Só que Deus deixou a imagem guardadinho no laboratório. Falou, fica aí. Esse aqui vai primeiro. Vai o princípio de Deus pra gente. Nem todos aqueles que vão primeiro são verdade. Deus tem escondido os seus melhores. Fala uma coisa aí, gente. Às vezes, nem sempre quem vai na frente é o melhor. Às vezes, esse que está aí na frente, Deus está preparando o caminho. Porque o que está vindo é melhor e maior. Quem pode... Ah, não, fala uma coisa aí, gente. Ou seja, Jesus foi feito, ou Adão foi feito que nem a Cristo. Logo, Cristo é a imagem perfeita de Adão. Só que Adão, por causa do pecado, deturpou, foi mudado. Por isso que Jesus é chamado de a verdade. A verdade. A verdade. Porque como Deus fez Jesus, ele queria que todos os homens fossem. Só que não tem como. Porque aqueles que nascem de Adão são semelhantes a Adão. Só que quando nós aceitamos a Cristo, nós, pelo Espírito, nós nos transformamos e nós nos tornamos novas criaturas. Nós fazemos parte do verdadeiro homem. Não é do homem mentiroso, mas do homem verdadeiro. Você nunca tinha parado para pensar? Porque Deus, irmão João, a Bíblia fala que Deus é Espírito, sim ou não? Espírito não tem forma aqui na Terra. Espírito, sendo Deus homem, sendo Deus Espírito, não tem forma. Como que Deus vai fazer um homem à imagem? 2 pés, 2 mãos, rosto, cabeça, coração. Deus falou, eu vou fazer Jesus no meu laboratório, o corpo. Porque a alma de Jesus é eterna, é antes de tudo. Só que ficou bem escondidinho, guardadinho. E Adão foi feito igual a Cristo. Agora vamos ler? Vamos ler para a gente entender? Vamos ler? Ele, capítulo 1, Colossenses 1,15. Ele é a imagem invisível de Deus. O primogênito. Ele é a imagem do invisível Deus. Como que vai ter imagem aquilo que é invisível? Tá pegando? Ou seja, como que alguém sendo invisível, é como se eu pedisse, Catherine, desenha um ar. Sabe desenhar um ar? Por quê? Porque é invisível. Como que vai... É igual falar, irmão João, pensa numa coisa que o senhor nunca viu. Não tem como, não tem? Porque foge da imagem. Isso era o que Deus estava dizendo. Adão, tu vai ser feito, só que o verdadeiro está guardado. O verdadeiro não foi manifestado. O verdadeiro só está esperando. O que você fizer errado, o outro vai fazer tudo certo. Quem pode dar glória ao Espírito Santo aí? Vou repetir. Ele é a imagem do invisível Deus, o primogênito de toda a criação. Escuta aqui, os adventistas ficam doidos, porque eles falam que a gente crê em Jesus. Só que eles falam que Jesus não é Deus, porque Jesus foi o primogênito da criação. Aí eles não entendem que está falando não da alma, não porque Jesus é Deus, sim ou não? Jesus não é eterno, Jesus em alma não é Deus, ele não sempre existiu, só que está falando aqui do corpo. Antes de Deus falar, haja,
antes de Deus falar, cria a terra, forme separação, forme peixe nas águas. Antes de Deus falar, haja, Deus falou, vem aqui corpo, deixa eu te formar. Ou seja, Deus, antes de fazer a terra, Deus criou o corpo de Jesus. Por isso que ele é o primogênito de toda a criação. Antes de Deus falar, terra, luz, sol, estrela, lua, apareçam. Deus falou, vem cá, corpo de Jesus. Por isso que os adventistas não acreditam. Por isso que eles não creem. Eles falam que Jesus... Diga lá, irmão. Pode sentar, fica à vontade. Pode sentar, ficar quietinho aí, tá bom? Se quiser escutar a palavra de Deus, pode ficar à vontade. Tá bom? Vamos lá. A imagem de Jesus. Jesus é a imagem perfeita. Adão foi só uma xerox. Pegando? Tá entendendo, viu, Carlos? Ou seja, Jesus é a realidade, Adão é a falsidade. Não é a falsidade, é que é só uma extensão. É a imagem, mas a imagem deturpada, a imagem sem ser concreta. Jesus é a imagem perfeita. Por isso que as pessoas acreditam e falam, ah não, vocês acreditam, os adventistas, vocês acreditam em Jesus, só que ele foi criado. Eles não entendem que foi o corpo que foi criado. Ele sempre existiu, só que o corpo dele que foi criado. Amém ou não amém? Continua lá, irmã Jéssica, por favor. Pode continuar. Gênesis 1, 26. Gênesis capítulo 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o resto, que se move sobre a terra. Ok. Então aqui nós vemos que Deus fez macho e fêmea. Deus fez o quê? Vamos lá. Prepara a caneta aí, prepara o papel para nós anotarmos. Ó, nós estamos falando do tópico 1, subtópico 1, tá bom? Aqui, a criação divina do ser humano. Nós já vamos entrar no que se diz respeito aqui à desconstrução da masculinidade. Mas para que a gente entenda a desconstrução, nós temos que entender a construção. Como que Deus construiu o homem? Como que Deus pôs o homem? O que Deus pôs dentro do homem? Vamos lá? Vamos lá. Pega aí. Ei, tá bom. Se for ficar, tem que ficar quietinho. Tá bom? Só quando eu te perguntar. Se eu te perguntar, aí você fala. Tem que obedecer. Vamos lá. Deus formou homem e mulher. Ó, dentro do homem e dentro da mulher, há algo que Deus denominou, Deus cognominou, irmão João, de macho e fêmea. Isso aqui tá no homem, tá na mulher, já tá imposto, irmão Gustavo. Isso aqui nasce no DNA. Homem, ele tem o sentido, ele tem o DNA macho. Ele é macho, por ele mesmo, porque Deus que colocou no homem. A mulher, Deus pôs ela a feminilidade. Colocou na mulher algo que só ela pode ter. Só mulher. O homem não pode ter. E a mulher, e o que o homem tem, só o homem tem. Isso aí, irmão, não é criatura que faz. Foi o Criador que constituiu. Foi o Criador que pôs no homem. Porque o que é desconstrução? O que é o relativismo? O que é relativismo? É aquilo que fala, tem nada a ver não. Depende da verdade. Depende de quem falou. Sabe por que eles não acreditam mais na palavra? Porque eles falam que a Bíblia foi escrita há muito tempo. Precisa ser atualizada, precisa ser renovada, precisa ser construída de novo. Ou seja, eles falam que o relativismo acredita que depende de quem está falando. É a Bíblia está falando? A Bíblia é ultrapassada. A Bíblia é antiga. A Bíblia ela foi escrita há muito tempo, então ela não tem valor.
A Bíblia ela não é passada e não precisa ser atualizada. A palavra é eterna. A Bíblia não precisa ser atualizada e também nem modernizada. Ela é eterna. Ok? Ou seja, Deus criou o homem. Ele não sabe o que é melhor para o homem. Deus não sabe o que é o homem. Deus não sabe o que o homem precisa. Eu falo o homem e a mulher. Só que, o que o relativismo acha? Que homem e mulher, que se define homem e mulher apenas pelos órgãos genitais. Não, o homem que eles chamam a gente de retrógrados, chamam a gente de ultrapassado, chamam a gente de idade da pedra, chamam a gente de pessoas com mente fechada. Não é mente fechada, é que a nossa mente está transformada. Fala uma coisa aí, irmão! A nossa mente não é fechada, a nossa mente é transformada. O problema dessas pessoas é que pensam que a nossa mente é fechada, é que a nossa mente não é ultrapassada. É porque é o seguinte, a mente deles é deste mundo, a nossa mente é mente de Cristo. A nossa mente é mente renovada. Anote aí no caderno, anote na Bíblia, na revista, anote em algum lugar. A nossa mente não é ultrapassada, a nossa mente é transformada. A nossa mente não é fechada, a nossa mente é renovada. Que acredita aí, irmão? Por isso que as pessoas pensam que a gente é dessa terra. Por isso que as pessoas falam que a gente só quer ser os quadrados, quer ser os ultrapassados, só quer ser os idade da pedra. Tá tudo certo. Pode chamar o que a gente quiser, pode chamar o que eles quiserem. O importante é que o Espírito Santo mora dentro de nós. O importante é que a nossa mente é transformada. O importante é que a nossa mente não serve a demônios, a Satanás, ao maligno. Anotaram aí? Anotaram aí? A nossa mente não é fechada. A nossa mente não como que eu falei? A nossa mente não é ultrapassada, mas sim transformada. Quem tá aí, gente? Quem tá aí, gente? Ou seja, o que o relativismo prega, Carlos? Que a gente só consegue definir homem e mulher pelos órgãos genitais. Aí o que eles estão fazendo? Quem é homem, tira os órgãos genitais masculinos e fala que é mulher. Quem tá pegando aí? E quem é homem, quem é mulher, tenta colocar os órgãos genitais masculinos para dizer que é homem. Isso que eles pregam, o relativismo, a desconstrução da masculinidade, que fala, não, os crentes, os quadrados, o idade da pedra, fala que ser homem ou ser mulher é só por causa disso. Não é só no exterior, é por dentro também. Porque Deus colocou no homem algo que só o homem tem. Deus colocou na mulher aquilo que só a mulher tem. Você pode ver, aqui passa um homem que está se vestindo de mulher. Quando o diabo está incorporado nele, não é nela não, é nele, fala bem fininho. Do nada, irmão João, eu sento aqui, eu fico sentado aqui e fico só vendo, conversando com os outros homens, e aí quando o demônio sai, fala grosso. Porque eles pensam que a masculinidade, que homem ou mulher que se transformar é só pelos órgãos genitais, mas só que não tem como mudar. Homem é homem, mulher é mulher, macho é macho, fêmea é fêmea. Quem tá pegando, diga amém, irmãos. Ou seja, eles pensam, Gustavo, que é só no físico, mas eles esquecem que o Criador pôs o homem, dentro do homem pôs uma macheza que ninguém pode tirar. Nem o próprio Deus. Quem tá aí, diga amém. Porque Deus não colocou no homem, o próprio Deus não luta contra Deus, irmão. A Bíblia fala que ele coloca a palavra acima dele. Ou seja, se Deus colocou no homem, ele também não vai tirar, porque uma lei, toda criança, o Ezequiel nasceu homem, Deus já pôs a masculinidade nele, Deus já pôs macheza nele, Deus já pôs um jeito de homenzinho nele. Assim como você quando era pequenininha, você quando era pequeno, já não tinha o jeito que puxava o homem. O que Satanás quer deturpar? O que Satanás quer mudar é que você pode ser o que você quiser, independente, porque uma pessoa que você nunca viu, um homem que você nunca viu, um homem que te criou, te denominou, te declarou homem e você tem que ser. É isso que eles pensam.
que você tem que ser, que você não pode ser aquilo que as pessoas pensam, não pode ser aquilo que as pessoas acham, tem que ser aquilo que você quer que seja. Isso é demoníaco, isso é diabólico. Você tem que ser aquilo que Deus colocou dentro de você. Nós temos que ser aquilo que Deus, pela palavra, predeterminou, irmão. Quem está pegando, diga amém. Ou seja, dentro do homem, Deus já pôs a macheza. Dentro da mulher, Deus pôs a feminilidade. É tanto que as mulheres que viram homem, elas transformam, tentam ser jeitão de homem, cortam o cabelo, tentam parecer homem, só que por dentro nunca vai deixar de ser mulher. Quando chegar nos dias pré-menstruais, vai começar a sentir dor do mesmo jeito. Por quê? Porque pode mudar o exterior, mas o interior ninguém pode mudar. Pode aplaudir a Jesus, ele merece. Glória a Jesus. Irmãos, o Criador sabe onde colocou cada coisa no seu lugar. Deus colocou o esôfago, Deus colocou o rim, Deus colocou o cólon, Deus colocou o estômago, Deus colocou a traqueia, Deus colocou tudo no devido lugar. Sabe para quê? Quando você beber água, a água vai sair pela garganta e entrar no canal certo. Quando você comer, a comida vai passar pela garganta e cair no estômago, que o estômago vai alimentar e vai nutrir. E de acordo com o alimento vai cair, o estômago vai tomar, vai puxar aquilo que é nutriente. Olha que coincidência. Puxa aquilo que é nutriente e joga fora aquilo que não presta. Irmão, isso é Deus! Os caras querem mudar a imagem de Deus para a imagem de homem. Você acha que foi Big Bang que aconteceu? Você acha que foi coisa do acaso que a gente estivesse aqui? Irmão, tem que ter muita fé para não crer nisso. Você tá pegando? Vou repetir. Tem que ter muita fé para não crer que Deus não fez. Porque as evidências são grandes. As evidências são grandes que Deus que criou a terra. Que Deus que criou cada um de nós, irmão. Você acha que foi um acidente que ia colocar tudo no local? Dentro de nós? Tudo tem a mão de Deus. Eu estou dando um minuto para vocês darem glória a Deus, tá bom? E vou beber um pouquinho de água aqui para nós continuarmos. Pode dizer. Lá no meu serviço, né, vai muita gente evangélica, né? E lá eu gosto muito de falar do louvor da harpa, né, no celular. Né? Aí, mas assim, pelo meu jeito de vestir, né, o povo percebe, né? Já vê, né? Aí, sexta-feira foi uma moça lá, né? Aí ela disse assim, aí ela esqueceu uma caixa de morango, aí ela voltou pra pegar a caixa de morango dela e sim. Aí ela disse, vou aproveitar e vou comprar logo mais tâmaras, né? Aham. Aí ela disse assim, Lá vem de tâmara? Tem. Maravilha, hein? Igual no Israel. Israel tem tâmara. Aham. Todo ano eu vou lá no Israel. Eu falei, nossa, que... Sério? Sem querer eu falei, porque na tâmara. Tâmara Israel. Não, irmão, nós vamos para Israel. Nós vamos! Quem pode quem crê aí, irmão? Ah. Aí ela falando assim, mas aí... Eu não lembro se foi São Paulo ou foi do... Vai na paz. Falou. Depois vem para ouvir a palavra. Continua. Você gostou? Só um minutinho, Raquel. Gostou? Não, Jesus é quem está aqui. O Espírito Santo está aqui conosco. Tá. E ele pode estar junto com você também. Você quer aceitar Jesus? Vem aqui e vamos dar glória a Deus aí, irmão. Melhor. O senhor quer se arrepender dos seus pecados? Quer se arrepender de verdade e crer que Jesus é o Salvador da tua vida? Fica de pé, queridos. Oh, meu Deus. Até na escola dominical, Jesus salva! Até na escola dominical, Jesus transforma. Jesus falou, arrependei dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. O reino dos céus é chegando na tua vida, varão. Porque quando o reino dos céus chegar na tua vida será transformada. Mas precisa se arrepender. Se arrepender de coração. Sabe o que significa arrependimento? Mudança de vida, mudança de atitude, mudança de caráter. Deixar o que você fazia, olha para trás e fala, não faço mais, eu vou mudar de rumo. Pelo poder da palavra de Deus. O reino de Deus vai chegar na tua vida, varão. O reino de Deus vai chegar na tua história, varão. O reino de Deus vai mudar a tua história a partir de hoje. Mas você vai se arrepender. E o Espírito Santo vai entrar no teu coração, varão. Você crê nisso, varão? Você crê nisso que Jesus pode transformar a tua vida, varão?
Aqui não é o homem, é o Espírito Santo que vai te transformar. Se arrepende dos seus pecados, varão. Se arrepende e confessa Jesus como Salvador, que tem um reino te esperando aí dentro. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Seja adorado o teu nome, Senhor. Você crê nisso, varão? Amém. Você crê nisso, varão? Qual o seu nome? Renato. Renato, Jesus quer transformar a tua história. O Espírito Santo quer mudar a tua vida. O reino de Deus quer entrar na tua história e te mudar completamente, Renato. Você quer ser transformado, Renato? Você se arrepende dos seus pecados? Aqui não é emocionalismo, Renato. É verdade. Você vai olhar para trás e vai falar: eu não quero mais essa vida. Eu quero ser mudado. Você quer isso? Você crê nisso, Renato? Presta atenção, que a partir de hoje você vai ser mudado, Renato. Pelo poder do Espírito Santo. Mas primeiramente você tem que, no coração, no seu coração, se arrepender. Falar: Jesus, tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Você crê nisso, Renato? Você se arrepende de coração, Renato? Me arrependo de coração. Você tem que deixar o pecado para trás. Porque Jesus é que transforma. Eu sei que não é fácil, nós já temos que lutar contra a carne, né? Batalhar. A Bíblia fala, Paulo fala que para nós não andarmos conforme a carne, não cumprir as vontades carnais, as vontades da concupiscência da carne, mas alimentar aquilo que é do Espírito, Renato. Tá entendendo? Começa a alimentar. E como você se alimenta do Espírito? Orando, lendo a palavra, jejuando, que é muito importante você jejuar. É muito importante você sentar, igual você sentou agora, uns minutos, 10 minutos que você ficou sentado aqui, o Espírito Santo já começou a trabalhar na sua vida, Renato. Imagina se você vier todo culto para você ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo vai começar a te transformar. Eu sempre, quando eu tiver a oportunidade que Deus permitir, sempre quero vir aqui. Você vai vir. Para ver se conforta meu espírito, meu coração. Já está confortando o Espírito Santo, já vai trabalhando. Levanta e estenda a mão para cá, igreja, por favor. Senhor Jesus. Só tira aqui, por favor. Faz assim. Isso, faz assim, para ficar melhor. Espírito Santo, aqui está o irmão Renato em tua presença. Ele confessa com o coração. Ele confessa com a boca. Crê no coração que tu ressuscitaste ao terceiro dia. Ele se arrepende. Ele já falou. Ele vai conversar agora, Senhor. Que ele é sim, que tu és o Senhor da vida dele. Entra. Espírito Santo, começa a trabalhar. Espírito Santo, vai começando a trabalhar. Espírito Santo, vai transformando. Oh, meu Deus. Trabalha, Espírito Santo. Trabalha, Espírito Santo. Glória, 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 glória. Espírito Santo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai transformando. Opera. Quebra, desfaz. Em nome de Jesus. Todo espírito maligno, vai pegando a sua bagagem agora. Anjos do Senhor, amarrem todos os demônios, lancem no abismo, pelo poder do nome de Jesus. Amarre, sai. Espírito maligno, sai do coração. Agora o Espírito Santo vai habitar. Ele se arrependeu, confessou Jesus. Ele é a nova criatura. Sai! Levanta, Renato. Amém? Renato? Oi. Levanta. Oi. Levanta. Em nome de Jesus. Isso, levanta. Aqui, ó. Fala assim: eu me arrependo de todos os meus pecados. Confesso Jesus como o meu Salvador e Senhor da minha vida. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus aqui? Deus te abençoe, Renato. Deus abençoe o senhor também. Deus te abençoe. Que todos continuem nos caminhos. Venha hoje à noite.
Não desvie nem para a esquerda, para a direita, mas continue. Né? Ei, você se arrependeu. Agora, quando você olhar para trás, agora quando você querer, quando a sua carne, quando os demônios, quando Satanás te lançar pratos, você não vai aceitar. Sabe por quê? Você é nova criatura. Renato, você é nova criatura. Escuta aqui. Não fuma, não bebe. Olha aqui. Você é nova criatura. Não levanta falso testemunho. Você agora tem o Espírito Santo dentro de você. Tá bom? O pai, a mãe, a família, todo mundo. Vai com Deus. Fica na paz. Fica com Deus, viu? De noite nós estamos aí. Tá bom? Eu estou no amor de Cristo Jesus, também é família. Tá bom. Vamos ver nossa caminhada aí, né? Vai lá. Falou? Agora é contigo, viu? O Espírito Santo está morando aí dentro. Agora é contigo. Falou? Caminhada. Tchau. Caminhada, marchar para Jesus. Fica com Deus. Tchau. Fica na paz. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Vamos dar glória a Deus que Ele merece, queridos. Deus abençoe, Renato. Fique com o Senhor Jesus e nunca se esqueça dele. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fica com Deus, Renato. Vai na paz. Irmão, até na escola dominical Deus salva. Glória a Deus. Oh, meu Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Vamos lá? Irmãos, tem muita gente que precisa. Está sedento. Às vezes, quem está dentro da igreja, às vezes não dá o devido valor que era para dar. Porque, ó, tá vendo? Sedento da palavra de Deus, irmão. Sedento. Não tem força porque está preso. Está oprimido. Satanás está aprisionando. E fica difícil para a pessoa vir, às vezes, sozinha. Foi o Espírito Santo que conduziu ele aqui, irmão. Isso é muito sério. Glória ao nome do Senhor para sempre. Seja louvado o nome do Senhor. Características da masculinidade. Quem está gostando, diga amém. Ou seja, o homem já tem o seu DNA, já tem a natureza de macho. A mulher já tem na sua natureza a feminilidade, a docilidade. Já tem aquele desejo, aquele cuidado com a mulher. Já tem aquela delicadeza a mulher. Ok? Então isso, irmãos, não é coisas do homem. Isso é dado por próprio Deus. É o próprio Deus que trabalha no homem. É o próprio Deus que trabalha na mulher. Para que a pessoa venha obedecer os princípios de Deus. Subtópico 2. Característica da masculinidade. Eu queria passar aqui no Data Show, só que não consegui conectar. Mas aí eu vou lendo aqui, os irmãos acompanhem. Antes que Adão viesse a ser formado. Opa. Coloquei 2 vezes, ó. O homem foi feito para dominar e ser um representante de Deus no Éden. O Senhor nunca daria essas duas obrigações ao homem, sem que tivesse a capacidade de exercê-las. Ou seja, Deus pôs o homem falou o seguinte, irmão João, eu vou te dar 2 características. Quais são? Quais são, Adão? Quais são? As 2 características que Adão recebeu, que Deus pôs no homem, como características de homem. Ei! Oi? A característica? Tem, o homem tem uma menos. Que não é, aí mostra que que a mulher foi tirada do homem. Aí mostra de verdade. Mostra cientificamente que do homem sai a costela. Todo homem nasce com costela menos. As mulheres nascem completas. Ó, aqui é o Éden. Amém? Aqui é o Éden. A terra onde Adão deveria cuidar. Deus colocou ele e deu 2 obrigações. Quantas obrigações? Cultivar e lavrar
Ok? Cultivar e lavrar. Cultivar é a mesma coisa que... Ou guardar é a mesma coisa que lavrar. Não, é guardar, não é lavrar. Não. Guardar. Cultivar e guardar. A guarda estava nas mãos de Adão. Adão deveria tomar de conta desse Éden. Adão deveria impor a voz naquela hora que a serpente estava falando com Eva. Era para Adão chegar e falar: Eva, vai embora da minha casa. Sabe por que muitos lares estão sendo destruídos? Porque o papel do homem, que o homem está fazendo, está passando para a mulher. Qual é o papel que o homem está passando para a mulher? De conversar com a serpente. É tanto que a serpente conversou com a mulher e não foi com o homem. O homem que tem que bater na mesa e falar: aqui não, Satanás, mete o pé da minha casa. Vai embora, você está conversando com a minha mulher, mas ela não vai cair. A nossa casa não vai cair, porque aqui é o meu Éden. Aqui eu cultivo, aqui eu guardo. Deus pôs isso em Adão para que ele viesse cuidar de Eva. Eva seria cuidada. O jardim seria cuidado por Adão, por causa que Deus pôs dentro dele, pôs nele. Irmãos, Adão dominava os animais. Ele não podia, porque tem gente que fala assim, não, ele podia estar com medo da serpente. Ele chamou cada animal e pôs nome. Adão era dominador e não dominado. Naquele momento que ele quis comer do fruto com Eva, ele passou a ser dominado pelos desejos, pelas concupiscências, pelaquilo que lhe atraía. Porque ele viu Eva comendo e falou: não aconteceu nada com ela, também não vai acontecer nada comigo. Na hora que ele comeu, os olhos se abriram. Deus é machista? Porque isso aconteceu com ele? Não. Deus, ele é fiel à sua aliança. Porque a aliança de Deus estava com Adão e não estava com Eva. Se Adão não comesse só Eva, o que acontecia? Nada. Adão ia falar: Deus, aconteceu isso aqui. E Adão, primeira coisa, Adão ia expulsar a serpente. E quando Deus descesse, Deus ia falar: Adão, Deus ia falar, Adão ia falar para Deus: Deus, aí eu vou cometer um pequeno delito, um pequeno erro, mas eu já conversei com ela, tal. Ela comeu, mas só que eu não comi. Ia acontecer nada. Só que como Adão estava ansioso, estava desejoso, ele também queria comer aquele fruto. Porque o pecado não estava no fruto. O pecado estava na desobediência de Deus. Ou a desobediência a Deus. Porque Adão, ao comer, não aconteceu a magia que saiu do fruto e entrou na boca dele, não. É quebra de princípios. É quebra de obediência, é quebra de hierarquia, é quebra de obediência à palavra de Deus. Porque se Deus não falou com Adão, Adão era para guardar a palavra para não tentar pecar contra Deus. Mas como ele olhou e caiu no coração, ele pecou porque a palavra não estava guardada. Fala alguma coisa aí, gente. Porque como ele viu que Eva comeu e não aconteceu nada, ele falou: Deus não está aqui, Deus não está vendo, então não vai acontecer nada comigo. Esse é o problema. A carne desejou, ele não cumpriu as vontades do Espírito, mas a vontade da carne. E a Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito. A carne milita contra o Espírito. E ambas são opostas. Quem você alimentar mais, será mais forte. Você já jejuou uma certa... Eu tenho certeza que vocês irmãos jejuaram. Depois do jejum, quando você come, você sente o seu espírito fortalecido. Na hora do jejum, não, porque está sendo amortecido. A carne está quebrando. Quando você come, quando você começa a ler a palavra, você sente o seu espírito fortalecido. É assim também quando você não jejua, quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, você sente o seu corpo fraco espiritualmente. Você só tem vontade para fazer vontade da carne, vontade da terra. Não tem vontade de fazer as coisas espirituais. Esse é o problema. Quem nós alimentarmos mais, vai ficar mais forte em nossas vidas. Se alimentarmos o Espírito, orando, jejuando, lendo a palavra, ouvindo louvores, vindo para a casa do Senhor, tendo relacionamento com o mundo espiritual, o nosso espírito sempre vai estar ativo, sempre vai estar vívido. Mas se nós estarmos sempre carne, se a barriga fizer já come, está alimentando a carne, irmão. Se você na hora de se joelhou, falou: tô com sono, vou dormir. Carne,
Porque você está cumprindo o desejo da carne. Porque é batalha. Vai sentir fome? Vai. Vai sentir sono? Vai. Na hora de ler a Bíblia, vai sentir sono. Mas você bate na cara, molha o rosto. Vou aqui. Eu vou, nem que seja 10 minutos, eu vou, nem que seja andando, mas eu vou ler. Porque se eu ficar parado, eu vou dormir. Mas eu vou lendo. Eu vou andando, fico falando comigo mesmo, falando com o Espírito. Você vai alimentando. Você vai alimentando o teu espírito. E a tua carne vai sendo amortecida. Você vai ter mais vontade. Você leu, por exemplo, uma semana, 10 minutos, todo dia na semana. Na semana que vem, já não vai ser 10 minutos, vai ser 20. Porque a vontade vai aumentar. Vai aumentar. É assim com o pecado. O pecado, a pessoa peca uma vez, não vai querer pegar só daquele vez. Vai querer mais. Porque vai tendo a vontade. Vai tendo vontade. Vai só crescendo. Quando começou comigo, eu ajoelhar para orar. Sim. E aí eu comecei a orar e eu acordei no outro de joelho comigo. Meu Deus, é sério. Acontece? Aí assim, eu dormi. Eu nem sei se eu orei, se eu não orei. Eu dormi. E acordei. Quando eu vejo que eu estou muito cansado, eu fico em pé andando, porque senão, se eu ajoelhar, eu posso dormir. Porque a correria do dia a dia, cansa, trabalho. Aí, como eu tô vendo, eu tô muito cansado, o corpo tá pedindo cama. Se eu ajoelhar no pé da cama, se eu ajoelhar, eu posso dormir. Então, hora falando, e se fechar o olho também, às vezes dorme. Andando. Tão cansado que a gente fica. Mas o importante é que você tá alimentando o teu espírito. Tá tendo relacionamento com o Espírito de Deus. Tá se alimentando com Deus. E isso faz com que nós tenhamos vida com Deus. Ou seja, Deus pôs já no Éden, pôs Adão e impôs esses dois preceitos. Cultiva e guarda. A tua família está nas tuas mãos, Adão. Você que tem que cuidar. Você tem que zelar. Você tem que desenvolver. Você que tem que fazer ela crescer. Para a glória do nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas pastor Daniel, Diga. No caso, lá em casa, né, eu tô ouvindo, né? Não, jamais iria proceder em andar para trás. Claro. O povo vai estar estacionado. Aí é o papel da senhora. Aí é que entra essa parte que você falou, né? Que tem muitas mulheres que Justamente. Aí ela vai fazer o papel do Adão. No caso, é isso. Isso. Mas é porque, no caso, quando os dois estão na casa de Deus, e os dois caminhando junto, e o homem joga a responsabilidade da mulher. Mas quando é, como no caso da senhora, como no caso de muitas irmãs, da irmã Jéssica, vocês estão fazendo, não é o papel de Adão que vocês estão fazendo o papel de autoridade de Deus na terra. Na casa de vocês. Vocês têm que expulsar os demônios que estão lá, porque vocês que têm autoridade, vocês que estão conhecendo o mundo espiritual, vocês que estão ativos espirituais, vocês vão ver que não, às vezes não é coisa da carne, não é pessoa, é demônio. Aí que tem que impor e falar, aqui não, Satanás. Eu tô falando aqui que o homem joga para a mulher no que se diz respeito ao cuidado familiar, pode ser até o cuidado físico também, mas o espiritual. Pode ser o físico e o espiritual. Porque hoje também tem muitos homens que jogam a responsabilidade para a mulher. Qual a responsabilidade? A responsabilidade de econômica. Tudo fica na mão da mulher. E o homem não... Pô, eu não estou falando para a mulher, o homem tem que ganhar mais que a mulher. Não. Porque Deus pôs na mulher o desejo de ser ajudada pelo homem. Deus pôs no homem a liderança e na mulher a vontade e o desejo do homem estar com ela e falar, irmão, aqui tem mais mulheres do que homem. Ali não está aqui, até falar para os irmãos que ela está doente, não está muito bem, e dizer que ela está mamando demais. E estamos numa batalha espiritual muito grande por causa que ele está mamando muito. Sim. Aí o que acontece? Eu me impondo. Claro. Quando você vê que é Satanás, quando você vê que é o demônio, você não pode ficar calado, não. Não, então, se eu ficar calado, ele vai montar isso. Vai. Então, inclusive, Tem que ter autoridade, né? Sim. Inclusive, quando ele tenta aumentar, mas também aumenta mais para ele ver. Uhum. Com autoridade espiritual. Sim. E fazer parte do corpo de Cristo. Claro. Isso é a minha Desejo. Aí o que acontece?
Aham. Aí eu peguei e clamei a Deus para ele me ajudar, né, nessa área. Sim. Aí o inimigo tipo, quis Entristecer, me entristecer e me oprimir. isso. Aí eu falei, não, eu não vou aceitar isso não. Uhum. Aí eu comecei a ter posicionamento de tipo assim, gritou comigo, eu vou gritar mais alto do que você, porque você não tem autoridade na minha família. Justamente. Tem que impor pela autoridade do Espírito Santo, pela autoridade que Deus pôs. Quando você vê que é o demônio, por exemplo, que é Satanás, que são os demônios que querem afrontar. Não vai pra igreja. Não, para de fazer. É Satanás, irmão. É Satanás. Pedro, sem saber, foi usado por Satanás e foi repreendido por Jesus. Porque toda pessoa que impede que a gente faça a vontade de Deus, que impede que a gente faça a vontade do Espírito Santo, que impede que a gente esteja no caminho de Deus, é usado por Satanás. É um adversário. Então a gente tem que repreender na autoridade do nome do Senhor Jesus. Não pode deixar mesmo, não. No caso das irmãs, vocês têm que usar a autoridade que Deus deu. Não é que vocês são cabeça, são maiores, ou porque é um Adão. Não, é por causa que, como estão caminhando, vocês têm autoridade para expulsar a serpente. Porque qual foi um dos defeitos de Adão? Não foi expulsar a serpente. O segundo defeito dele era que ele deveria ter ensinado a Eva de acordo com o Deus falou. Sabe o que Eva disse? Eva disse, Deus disse que não pode comer do fruto da árvore que está no meio. Primeira coisa, Deus não era Deus, era Senhor Deus. Segunda coisa, não era do fruto que estava da árvore no meio, era o fruto da árvore que estava do lado da árvore da vida. A árvore que estava no meio é a árvore da vida. Você está vendo que ela inverteu? Ela inverteu o senhorio, ela não falou Deus, ela não falou Senhor Deus. Ela falou Deus. E outra coisa, ela falou da árvore que estava no meio. Satanás, ele gosta de trabalhar nas pessoas que não sabem ouvir a palavra de Deus. Ou que ouvem e não sabem entender. Jesus disse na parábola, saiu o semeador. E ele saindo a semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho. E veio as aves de rapina e comeram aquela serpente. E aquela pessoa que ouve, Jesus explicou que aquela pessoa, aquela semente é um tipo de coração que a pessoa que ouve a palavra de Deus e não entende. Para você ver. E a ave que veio e comeu a semente é um tipo de Satanás. Satanás, ele ama que as pessoas não entendam a palavra de Deus. Quando a pessoa não entende a palavra de Deus, ele vem e arrebata a palavra de Deus do coração da pessoa. E a pessoa não entende. Ou seja, aconteceu com Eva. Ele viu que Eva não tinha entendido a palavra de Deus. Porque ele centralizou a árvore do conhecimento do bem e do mal e descentralizou a árvore da vida. Ou seja, ela inverteu. E Satanás entrou ali. E qual era o dever de Adão? Ensinar certinho. A árvore que está no meio é a árvore da vida. A gente tem que comer dela. Não é a árvore do conhecimento do bem e do mal que está do lado. A árvore da vida que está no meio. Satanás ouviu que ela inverteu. E aí ele entrou. Por isso que as irmãs, como estão na linha de frente, que estão vindo para a casa do Senhor e a família não, tem que entender a palavra de Deus. Tem que saber quando é o Satanás que está falando. Tem que saber quando é o maligno que está falando, porque na autoridade do nome de Jesus vai expulsar pela palavra de Deus. Quando você ouvir falar, está repreendido em nome de Jesus. Você não tem poder, a minha família é de Jesus. Repreendendo, ele mete o pé, ele sai. Por isso que Deus colocou vocês. Por isso que Deus chamou vocês, para vocês estarem sendo, não cabeça, mas uma coluna da casa. Para edificar. Porque a mulher sábia edifica. Mas a tola, a própria casa que ela edificou, ela vai derrubar. Ou seja, a mulher sábia vai edificar. Por isso que a Bíblia ela é bem objetiva e ela põe a mulher e o homem nos seus lugares. O homem não é líder, o homem não é a cabeça, a mulher é a coluna. A mulher edifica. A mulher que é sábia, ela vai edificando a casa. O marido não é crente, mas ela vai orando por ele. Vai orando e por atitudes vai falar. O marido vai falar, essa mulher foi transformada. Essa mulher, Deus transformou ela. Porque com atitudes, com gestos, com ações, o Espírito Santo, e às vezes nem precisa falar.
com ações, o marido, a família vai ser ganha para Jesus. Ok? Por isso que o proverbista falou, Salomão disse, quem é sábio conquista almas. Quem é sábio conquista vidas. Ou seja, nós estamos aqui para ser pessoas melhores, para serem transformados pelo Espírito Santo. E é isso que Jesus quer de nós. Que nós sejamos, como não tem adões na casa de vocês não estão vindo, mas vocês são colunas, vocês são Evas, irmã Jéssica e a irmã Cleia. Vocês, como a irmã Raquel foi de uma Eva, uma coluna, agora o irmão Cleia está vindo. Mas isso não inibe, literalmente, o papel dos esposos de vocês. Eles são um papel de liderança. Eles são eles exercem o papel que Deus impôs dele. Qual é? De homem, de macho, de liderança sobre a casa. Quem está pegando, diga amém. Ok? Diga. O pai não estava assim, né, na presença do Senhor, porque ele é muito entendido assim, né, nas coisas. Aí, quando ele me afrontava, né, quando eu estava aqui, ele me afrontinha mais, estava mais no começo, e ele me afrontava, né? Aí, quando ele chegava bêbado em casa que eu estava levando para ir para a igreja, aí eu dizia, filho, você já teve à vontade. Porque às vezes ele dizia, já vai ter crente, é isso aqui. Mas aí, quando eu chegava daqui, eu sempre o pastor dava olho contigo, né? Eu ungia os pés dele, eu ungia a boca dele. Eu falava, Profetizando já. Eu não aceito. Amém. O meu esposo me afrontar. Amém. Eu não aceito. É estratégia que o Espírito Santo está dando. O Espírito Santo dá estratégia. Eu falava, quando ele disse, eu falava, um dia ele vai mudar essa forma de agir dele. Vai mudar. Aí, às vezes, quando ele estava no bar, que eu passava, eu falava assim, eu creio que um dia esse copo de bebida aí, ela vai ser transformada num vinho do Senhor. Amém. Palavra profética, irmã Raquel. Porque as palavras transformam o nosso mundo. Aí, toda vez que a gente ceia, eu falo, antes de nós entramos no carro, eu falava assim, eu gosto de todos os cultos, mas o culto que eu mais gosto é o culto da Ele falou? Eu falei. A senhora falou. Ele falou, é verdade, a gente dá uma renovação dele. Glória a Deus. E aí eu falo sempre pra ele, né? Eu sempre ungia os pés dele, eu ungia a boca dele, sabe? Amém. A senhora fazia um ato profético. Entendeu? E hoje em dia eu fico olhando, mais Amém. uma coisa que só Deus mesmo, né? Amém. Glória a Deus. Só Deus faz. É só Deus. É só Deus, só Deus. Isso aí é coisa que Deus, só o Espírito Santo pode fazer. Por isso que não é com nossa força. É com o poder da palavra de Deus, é com o Espírito Santo. Por isso que o papel de Adão era cuidar, era cultivar e guardar a terra. Com a palavra, porque Deus que impôs, Deus pôs, então ele não precisava se fazer, querer ser um guardião. Ele já era porque Deus que falou. Se Deus falou, ele tinha que exercer, porque Deus pôs nele. E assim deve ser a nós que temos o poder do Espírito Santo, que tem a palavra de Deus, não deixar que a nossa casa seja um local para a habitação da serpente. A nossa casa, quando você vê, irmão, quando você vê, nós que temos filhos, netos, não deixe ficar vendo muito vídeo, eu sempre ficar olhando, porque esses vídeos de internet, não ficar vendo qualquer coisa na televisão, porque vocês, não sei se vocês não sabem, a criança tem um âmbito, tem um lado espiritual mais ativo, às vezes, do que um adulto, porque ele consegue ver coisas espirituais escondidas, com influência maligna, em um desenho que a gente adulto às vezes não consegue ver. Por exemplo, um dia eu estava assistindo Jovens Titãs e aquele desenho muito atribulado, muito atribulado, Jovens Titãs. A menina chamada Ravena, o pai dela é Satanás. Ela é uma bruxa, filha de um demônio, irmão. E aquilo, ela invoca o demônio direto. Dragon Ball Z chamava o nome de Satã. Às vezes os desenhos eram explícitos, mas algumas vezes, aí eu parava para sentar mais a Débora, eu colocava lá e ficava vendo muita coisa subliminar. Coisas de homossexualismo, coisas subliminar. Aí a criança cresce, vira um adolescente, aí fala, papai, mamãe, eu não quero mais ser homem, eu quero ser mulher. Por causa que foi semeado 7, 8 anos atrás, subliminarmente, na mente dela,
E ela não sabe por quê, mas o inimigo foi da televisão, o inimigo entrou e começou a ser semeado no coração daquela criança e virou o que virou. Por isso que nós temos que entender, ser pessoas que devem ficar olhando na vida das crianças, na vida da nossa família, dominar, controlar e falar, você vai assistir isso aqui, você não vai assistir isso aqui. Tem tempo para você fazer isso aqui e tempo para fazer isso aqui. Porque nós que temos o Espírito Santo, nós que temos a palavra de Deus, devemos ter muito cuidado, porque a nossa casa é um Éden. A nossa casa é um local onde o Espírito Santo habita, onde a palavra de Deus habita. Coloca vídeo de cristão, coloca vídeo de música cristão, coloca músicas cristãs, cante com a criança, sente a criança, vamos cantar aqui. Sente a criança, lê uma palavra com ela, ore com ela, porque ela nunca vai se esquecer. Ela nunca vai se esquecer daquilo que está sendo feito. E ela vai levar para o resto da vida dela. E o seu lar, a sua casa, o seu ambiente vai se transformar de um verdadeiro Éden, irmão. Num verdadeiro paraíso da palavra de Deus. E no dia que você não fizer, ela vai chamar para você fazer. Eu pego o violão às vezes e vou passar, ele começa a tocar. O Ezequiel quer pegar, a Débora senta, começa a cantar. A gente começa a cantar porque aquilo já se torna um culto, mesmo sem eles entenderem. Mas eles veem que não é só na igreja que tem que cantar. Não é só na igreja que tem que orar. É em casa, ou a casa é uma extensão da igreja. A igreja é a extensão do que eu faço em casa. Não é só porque eu toco aqui na igreja, eu não toco em casa. Não é só porque eu oro aqui na igreja, eu não posso orar em casa. É em casa que eu devo orar. Em casa que eu tenho que mostrar para minhas crianças, para minha esposa, que eu oro mesmo. Porque em casa vai refletir o que eu faço na igreja. Quem está pegando, diga amém, irmãos. E é isso que é um verdadeiro Éden. É isso que Deus colocou na gente. É isso que Deus pôs em nós como pessoas que portam, que levam, que carregam a palavra de Deus. E é isso que Satanás quer que nós não façamos. Ore com a sua família, ore com a sua família, ore com o seu esposo, ore com a sua... E como a nossa irmã Raquel fez, foi um ato profético. E o nosso irmão Cláudio está sentado, está ceando. Assim a irmã Cleia vai acontecer. Assim a irmã Jéssica vai acontecer com o Lucas, com o Geraldo. Eles vão se converter. Só ore com eles. Se eles não quiserem orar, ore por eles. Profetize. Lance palavra de bênção. Igual a irmã Raquel falou, de um lugar de um copo de cerveja, um copo de cachaça, vem o copo da ceia. No lugar de estar comendo carne, de estar comendo churrasco e bebendo cerveja, eles estão tomando suco da uva e comendo pão da ceia, irmãos. É palavra profética, porque aquilo que nós falamos torna realidade. As palavras fazem com que a nossa realidade venha a ser realidade. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que vamos falar. E é isso que o Senhor quis colocar em nosso coração esta manhã. A desconstrução da masculinidade. Homem é homem, mulher é mulher, macho é macho. Deus pôs dentro dessas crianças, dessas meninas, a feminilidade. Deus pôs dentro do Ezequiel a masculinidade, a macheza. Não é que ele quer ser maior do que as mulheres. Não é que a mulher vai ser melhor do que o homem. Porque o feminismo prega a mulher melhor do que o homem. E o machismo, o homem melhor que a mulher. O homem é a cabeça, mas a cabeça que serve. A cabeça do homem, o homem é a cabeça no que se diz respeito para entregar para a mulher. É para se entregar. De tanto amor que o homem tem para a mulher, para com a mulher, ele se entrega. E a mulher ama tanto o marido, pelo amor que tem ao marido, ela submete-se. O que é submeter? É amar e cumprir a missão. Submissão. Ter a missão abaixo que o homem tem. O homem não tem a missão? Deus não deu a missão para o homem? A mulher vai obedecer e respeitar a missão que foi dada para o homem. Isso é submissão. E o homem deve amar a sua mulher. Ou seja, as pessoas que hoje pregam, que falam que homem e mulher é só pelos órgãos. Não é. Algo que está dentro de cada um de nós, que ninguém pode tirar. Nem Deus. Por causa que Deus não vai contra a palavra dele. Deus já pôs dentro de cada um de nós, ou macho ou fêmea, ou homem ou mulher, masculinidade para homem, feminilidade para mulher, macheza para o homem, viril, servo, líder, cabeça, vai na frente, porque
Irmão, se um ladrão... Aí eu tava vendo um vídeo no Instagram um dia que era pegadinha. O cara passava na rua mais a mulher, aí saiu uma assombração, vestido de assombração, uma pessoa de assombração, aí o cara saiu correndo e deixava a mulher sozinha pra trás. Aí depois de uns 2 segundinhos, eles voltam pra trás, pegam no cabelo dela e saem puxando. Irmão, tá vendo como que hoje tá sendo os homens? O homem prefere correr do que morrer pela mulher. Por isso que tá tendo uma crise de liderança, uma crise de masculinidade. O homem não bate no peito e fala, eu te protejo, minha esposa. Isso aí é por causa do pecado, mas não era pra ser, não. Não era pra ser, não. O homem era pra enfrentar tudo. Ainda mais quando tá com mulher. Pra mostrar, não, eu sou homem, eu vou proteger a mulher. Por mais que o cara tá cagando de medo. Mas o cara fala aqui, eu tô aqui, meu bem. Eu te preocupo porque eu tô te defendendo. Porque a mulher precisa disso. A mulher vê no homem essa dependência de liderança e essa dependência de cuidado, de proteção. O homem que bate no peito e fala, pode deixar. Eu tô aqui. E vê o homem, não, o homem é segurança. Mas o homem tá mais com medo que a mulher e na hora da luta o homem corre. Tá vendo? Esse é o problema. Isso é a falha. Isso é o pecado que está acontecendo hoje. Diga, irmã Cléia, para as crianças apresentarem. Uns anos atrás aí, aquela não tinha as meninas ainda não. Aí eu fui pra roça, né? Fui pra minha terra natal, lá pra roça. Aí esse Geraldo, o safado lá, começou, eu lá não tinha banheiro, né? Aí tinha que ir no mato, né? Aí tinha aquelas casinhas assim, aí aquela mãe quer fazer xixi. Aí eu tô lá com ela, né? Só a Carolzinha. Uma Carolzinha aí, ó. Aí o Geraldo lá de longe começou a sacar a pedra. Eu fiquei de ele em pé, olhava pro lado do Geraldo. Né? Aí caiu uma pedra perto, aí acabou de mãe, tu tá vendo? Eu disse que ela tô jogando pedra. Ela disse, é uma aula, eu disse, é não. Aí começou de novo, Geraldo, pá! E eu, ó, deixei a menina pra trás, e eu, mamãe! Ei, Carolzinha! Não, mas eu vou vir. Aí a bichinha ficou muito tempo, né? Eu fiquei com medo, faz muito tempo que eu fui buscar a menina, a bichinha. Mas o que aconteceu porque ele tá jogando pedra? Não, pra assustar, pra me amedrontar, ele jogando pedrinha. Geraldo Aí deixaram. O senhor esqueceu de falar o que diferenciava a mulher do homem. Eu falei da costela, não tem? Não, e ele não falou que a mulher tá completa, a costela completa e o homem tem um a menos. Um a menos. Não, como assim? Eu não tô entendendo. A diferença, o que faz dele ser diferente O que faz o homem ser diferente da mulher? Na revista falou que um dos pontos é a liderança, outro ponto foi formado, mas eles foram juntos. Que quando Deus formou o homem, a Bíblia fala, e formou Deus o homem e a mulher. Só que o homem, a mulher, estava dentro do homem. É tanto que Deus pôs Adão para dormir, que Deus não botou ele para dormir. Ele morreu de verdade. E tirou da mulher, do homem, a costela. A mulher estava dentro do homem. Mas a diferença é o seguinte, irmã Jéssica, é que Deus fez uma aliança com o homem e o homem tem que preservar a aliança com Deus, ajudando a sua mulher. Mas o homem é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, ok? Um dos pontos é que o homem é parecido com Cristo e que a mulher é parecida com a igreja. A igreja é igual a Cristo, é igual a mulher e Jesus é igual ao homem. O homem é igual a Cristo. Por quê? Cristo não morreu na cruz? Sim ou não? Cristo não morreu na cruz? Cristo morreu na cruz para provar o seu amor pela igreja. Para mostrar o seu amor que ele tem para a igreja, se entregando. O homem deve mostrar, deve provar o seu amor se entregando para a mulher. Pela mulher e para a mulher. De qualquer jeito. Se entregando, obedecendo, fazendo o que for possível para que ame a mulher, para obedecer a palavra de Deus. Então a diferença é essa. Porque, na verdade, não é que é diferença. Porque essa palavra diferença vai falar que as feministas vão dizer que o homem é melhor que a mulher. E a Bíblia não fala que o homem é melhor que a mulher. Não é que é diferente. Eles são diferentes, mas eles se completam. Tá entendendo? Porque um é macho, masculino, que tem a liderança. Que tem o papel de líder. Tem o papel de cabeça. E a mulher tem o papel de ser a protegida. A coluna. Na semana que vem,
nós iremos falar sobre a mulher. Aí nós vamos entrar mais no aspecto da mulher. Mas o do homem é que ele tem o papel de liderança. Ele tem o papel de ser o cabeça da casa. É tanto que Deus colocou ele no jardim para cultivar e guardar a terra. Cultivar a casa dele, para guardar, para desenvolver, para ter o papel de liderança. Falar, meu amor, assim, assim, assado. Porque é tanto que quando a Eva comeu, não aconteceu nada. Aconteceu quando ele comeu. Ele que tinha que dominar. Ele tinha que ensinar Abel, Caim. Porque quem ensinou Caim e Abel a ofertarem foi Adão. Adão que falou, o culto é assim, assim, assado. Assim, assim que tem que fazer. Ok? Entendeu a diferença? A diferença é porque é mais para nós colocarmos. Mulher é mulher, homem é homem. O homem nasce já com a masculinidade, já nasce macho. A mulher nasce já feminina. Ok? Igual a irmã Cléia falou, com a costela menos o homem nasceu, que a mulher completa o homem. Ok? Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos receber as crianças com palmas em nome de Jesus? Em nome do Senhor. Depois das crianças, vamos fazer as perguntas, tá? Mas que Deus abençoe. Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Todos conseguiram aprender? Todos conseguiram entender? Então, quando alguém vier com essa balela dizendo, não, se define homem e mulher pelo órgão genital. Não é definido por isso. Também esse é um dos pontos, porque Deus colocou os órgãos genitais para que o homem se multiplicasse, desenvolvesse. Mas é mais do que isso. É a feminilidade, é a masculinidade, é o que está dentro do homem, é o que está dentro da mulher que faz, que mostra que ele é homem ou mulher de verdade. Tá bom? Porque tem muito homem que tem um órgão genital masculino, mas só que não é homem. Vamos aplaudir a Jesus pela vida das criancinhas. Glória a Deus, irmã Cléia. A Carolzinha tá aqui, a princesa Alice. Joias preciosas. Salve aí. Amém! Qual foi o estudo de hoje? Da onde? E o que está escrito? Maria dará a um filho e chamará o seu nome, porque ele salvará o seu povo do pecado. Muito bem, Argentina. Eu aprendi que a gente tem que esperar no tempo de Deus e que todos os nossos sonhos se realizam. Uau! Oh! Então, os nossos sonhos, tudo tem o seu tempo. Glória a Deus. Já tudo, porque Deus está no controle, é só poder. Amém! Você, Ezequiel? Amém. Já falou aqui. E você, Alice. Ei, fala pra irmã Cléia, a próxima vez chega mais cedo, irmã Cléia, pra mim aprender. Fala agora. Cada mais. Porque